Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao versículo 16. O Evangelho de hoje diz o seguinte: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante a lepra o deixou. Jesus lhe ordenou que não dissesse nada a ninguém e falou: Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. No entanto, a fama de Jesus espalhou-se cada vez mais, e numerosas multidões se reuniam para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares desertos a fim de rezar. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje vem trazer grandes ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento é de que Jesus, ele não se incomoda de se aproximar daquelas pessoas que são tidas como pecadoras públicas ou pessoas amaldiçoadas. Pessoas que, ao olhar da sociedade, são marginalizadas por conta de uma enfermidade ou outra coisa que tenha atingido aquela pessoa. E aqui, no caso desse homem que se encontra com Jesus, era a lepra, que o tornava marginalizado e separado do convívio comum. Mas só que nós precisamos aprender com esse homem a oração. Como orar de uma forma que agrade a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aquele homem, ele vendo Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus, cai aos pés de Jesus de joelho, reconhece Jesus como Senhor, adora Jesus nesse gesto e, caindo aos seus pés, ele pede: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Veja, se tu queres. Aqui nós precisamos aprender que esta é a oração católica. Não é aquelas orações que nós estamos vendo aí na televisão, onde esses falsos mestres diz que a pessoa tem que impor a sua vontade a Deus, dizendo: Senhor, eu não admito continuar nesta situação. O Senhor precisa honrar a minha fé. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Como se nós fizéssemos Deus ser o nosso garçom. Quando, na verdade, a oração que agrada a Deus e que é uma oração de entendimento católica é esta: Senhor, se queres, tu podes. Se queres, tu tens o poder de fazer isso ou aquilo. Foi o que Jesus nos ensinou quando foi orar no Getsêmani. Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Foi isso que Jesus nos ensinou no capítulo 6 de São Mateus, na oração do Pai Nosso. Ele diz: quando fordes orar, entra no teu quarto e dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita lá no céu. Então, nós precisamos aprender a orar com esse leproso. Senhor, se tu queres, tu tens o poder de purificar-me. E não vai dar outro resultado a não ser a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação. Porque Jesus deixa muito claro. E Jesus responde: Eu quero, fique purificado.
E Jesus é o mestre da oração. Quando Jesus fez esse grande milagre, Jesus se retira depois de curar muitas outras pessoas que se aproximaram dele, depois da cura do leproso, e Jesus se retira para lugares desertos a fim de rezar, a fim de orar. Hoje, o Evangelho vem nos ensinar a forma correta de oração e que nós precisamos ter uma vida de oração. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça, vamos rezar, mas rezar da forma correta. Senhor, se Tu queres, se for da Tua vontade, se for o Teu querer, faz isso ou aquilo na minha vida. Até amanhã.